No exercício da presidência da República, senador Davi Alcolumbre edita decreto para beneficiar pescadores atingidos pelo derramamento de óleo no Nordeste. Ele percorreu, junto com outros parlamentares, localidades afetadas pelas manchas de petróleo e disse que vai editar uma medida provisória para agilizar a recuperação ambiental na região. Reforma da Previdência. Você vai rever os últimos passos da tramitação que aprovou a maior mudança nas aposentadorias dos brasileiros nos últimos 30 anos. E concluído em Brasília, encontro de funcionários de parlamentos de países de língua portuguesa. Só vendo e estando um bocadinho com vocês para ver o vosso método de trabalho, as vossas dificuldades, é que também conseguimos trazer desenvolvimento, penso eu. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro, e o Senado Notícias começa agora. Um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o primeiro amapaense a assumir a presidência da República. E nessa quinta-feira, Alcolumbre visitou o Nordeste para ver de perto os efeitos do derramamento de óleo no litoral da região. Davi Alcolumbre assumiu a presidência da República na tarde de quarta-feira. No primeiro dia como presidente em exercício, Alcolumbre despachou no Palácio do Planalto, atendeu políticos e jornalistas. A um deles falou do papel que tem desempenhado na política brasileira. Eu quero ser o elo de interlocução e eu tenho buscado fazer isso desde fevereiro. Em alguns momentos de dificuldade, onde a temperatura, digamos assim, aumentou um pouco, eu fui convocado para ser o algodão entre os cristais. E eu acho que, e ao longo da minha trajetória, eu sempre fui um cidadão e um parlamentar de conciliação, porque a briga, a disputa, a ofensa, a agressão não vai levar o Brasil aonde todos nós brasileiros queremos que o Brasil chegue. Então, como presidente do poder, a responsabilidade é muito maior. Na quinta-feira, o presidente em exercício rumou para o Nordeste. Foi ver de perto as consequências do derramamento de óleo nas praias da região. Alcolumbre assinou o decreto autorizando o Ministério da Agricultura a prolongar o prazo de seguro-defeso a ser pago a pescadores afetados pelo desastre ecológico. Ele também anunciou a edição de uma medida provisória que deve liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelo vazamento de óleo. E justamente nessa visita oficial aos estados do Nordeste prejudicados com o desastre ambiental provocado pelo óleo nas praias, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, disse que vai ampliar o período de concessão do seguro-defeso aos pescadores atingidos pela tragédia. O benefício favorece os pescadores quando ficam impedidos de trabalhar durante o período de reprodução das espécies. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT, e isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, caso atingirmos os 2 meses de liberação para esses 60 mil pescadores. Portanto, eu gostaria de assinar o decreto presidencial que o governo traz ao Nordeste para a extensão por 60 dias, extraordinariamente, por conta dessa tragédia natural e pelo reconhecimento do Estado brasileiro a essa cadeia produtiva, aos pescadores nordestinos e brasileiros, irmãos nossos, que a gente possa, por esses 60 dias, socorrer brasileiros, trabalhadores, homens e mulheres que tiram seu sustento da pesca do Nordeste brasileiro. Eu vou assinar o decreto. Davi Alcolumbre também anunciou que o governo vai editar medida provisória para que sejam realizadas contratações provisórias de pessoal para ajudar no combate às manchas de óleo. A gente precisa fazer uma medida provisória que possa dar a capacidade para que os estados e municípios possam fazer as contratações de pessoal, deixando essa janela pela questão do tempo e do prazo que a gente pode ainda ter em relação ao aparecimento dessas manchas de óleo no Nordeste brasileiro.
E o Senado concluiu essa semana a votação da reforma da Previdência. Vamos ver agora os últimos passos dessa tramitação que mudou o sistema previdenciário brasileiro. A última semana da reforma no Senado começou na Comissão de Constituição e Justiça, que analisou o parecer do relator sobre 12 emendas apresentadas em plenário depois do primeiro turno. Emendas de redação, só para deixar o texto mais claro. O relator acatou 3. Por acordo, a oposição abriu mão de apresentar destaques na CCJ e em menos de meia hora o parecer estava aprovado. No plenário, mais debates, argumentos reforçados pelos dois lados. Nós reconhecemos que existem déficits, que existe um déficit das contas públicas e é preciso fazer um reparo em relação a isso. Mas por que somente dos que menos têm? Nós estamos, depois de mais de 40 anos da celebração daquele pacto com a sociedade brasileira, tendo que redefinir os contornos do Brasil que nós queremos construir. Do Brasil que possa, de fato, proteger os mais pobres. Como já era previsto, o texto base da reforma acabou aprovado por 60 votos a 19. 4 votos a mais do que na votação em primeiro turno. Eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil. Mas faltava analisar 4 destaques. Últimas tentativas da oposição de tentar fazer mudanças no texto. 2 foram rejeitados. 2 ficaram para o dia seguinte. Eles alegaram falta de quórum, que quem tem quórum aqui é o governo. O governo tinha 60 votos no plenário. Alegaram falta de quórum, jogaram para esta manhã, de quarta-feira. Quando houve algumas manifestações falando dessa retirada de direitos, muitos senadores ficaram impactados e houve uma movimentação no plenário que nós percebemos que muitos senadores poderiam mudar o voto. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto 4 dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo neste momento para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais respeitados desta casa. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Espiridião Amin. Isto abre, senhor presidente, a oportunidade para que, através de projeto de lei complementar, nós possamos regulamentar de uma vez por todas as atividades de risco, seja físico, seja químico, seja a atividade perigosa que for, de forma transparente e rigorosa, para que o trabalhador saiba efetivamente quais são os seus direitos. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Preciso dizer ao Brasil, e o senador Paulo Paim está certo, essa não é a medida que se mede pelo impacto fiscal, até porque ela não tem impacto fiscal. Ela, na realidade, evita que a gente possa estar dando a quem não merece. E aqui o compromisso das lideranças de construir um texto que seja justo,
mas que seja também duro para que a gente possa acabar com as injustiças. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o judiciário. O outro destaque que tinha sido apresentado pela Rede Sustentabilidade foi retirado. E, com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará a justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela. A coluna da Instituição Fiscal Independente traz essa semana Alessandro Casalec. O analista da IFE fala sobre o impacto da reforma da Previdência nas despesas com as aposentadorias e as pensões dos servidores. A reforma da Previdência tem sido um dos principais eventos em 2019 com impacto relevante sobre as contas públicas. E é um assunto complexo porque envolve diferentes regras para diferentes categorias de trabalhadores. Por isso, a IFE do Senado produziu diversos estudos sobre o tema. Um deles, sobre os servidores públicos federais, mostrou que as despesas com aposentadorias e pensões para este público será menor em 67 bilhões de reais com a reforma no acumulado dos próximos 10 anos. Essa diferença trazida pelas novas regras se deve principalmente a despesas menores com aposentadorias e não com pensões, que têm um peso bem menor na despesa total. Mas por que a reforma deverá levar à desaceleração nas despesas previdenciárias para este público? Por dois motivos principais. Primeiro, porque os servidores terão que aguardar um pouco mais para se aposentar. Afinal, passará a valer uma regra de idade mínima que todos deverão cumprir. Pelas contas da IFE, dos cerca de 620 mil servidores federais atualmente em atividade, 48% estariam aposentados em 2030. Com a reforma da Previdência, esse percentual deverá cair para 39%. O segundo motivo é a mudança na regra de cálculo dos benefícios, que levará a valores menores do que os servidores receberiam sob as regras atuais. Os gastos com salários também serão afetados pela reforma da Previdência. Com a postergação das aposentadorias, o governo federal pagará salários por mais tempo. Passada a reforma da Previdência, é possível que ocorra uma outra reforma, a reforma administrativa, que também deverá afetar as contas da Previdência. Dependendo de como o governo repuser os servidores que se aposentam, haverá mais ou menos contribuintes para o sistema nos próximos anos. Dada a importância dos gastos com salários para as contas públicas, a IFE deve se debruçar em breve sobre o tema da reforma administrativa. Você pode nos acompanhar nas principais redes sociais e também pelo nosso site. Países diferentes com pontos em comum. Além da língua portuguesa, eles partilham o objetivo de aprimorar as atividades parlamentares, com o primeiro encontro sobre redação, audiovisual e arquivo. O evento ocorreu durante toda esta semana aqui no Congresso Nacional e foi promovido pela Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Representantes dos parlamentos de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e do Brasil participaram do evento que tem como objetivo melhorar as práticas legislativas. Esse encontro agora tem como temática a redação legislativa, no que nós podemos ter muitas trocas de experiências, já que a língua portuguesa é um mesmo estilo de redação legislativa, e arquivística, que é a tecnologia, o manuseio dos documentos, a fim de que eles possam durar décadas, séculos, conforme a necessidade do parlamento. Apenas Moçambique e Guiné Equatorial não participaram do encontro, que é sediado anualmente em países diferentes. E este ano foi a vez do Brasil. Os países têm a língua em comum, mas o trabalho não é feito da mesma forma. E esta é uma oportunidade de trocar experiências. É um acrescente de valor, é um acrescente de sabedoria, não é? Porque nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, os colegas dos outros parlamentos também não, e portanto só vendo e estando um bocadinho com vocês para ver o vosso método de trabalho, as vossas dificuldades, é que também conseguimos trazer desenvolvimento, penso eu. Vocês chamam de sessão, aqui nós chamamos de reunião. Temos as reuniões plenárias ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias é uma vez por mês.
só uma vez por mês. Os visitantes acompanharam de perto o trabalho no Congresso. Conheceram o sistema de comunicação do Senado, que transmite ao vivo as atividades parlamentares. Participaram de seminários de capacitação e ainda tiveram a oportunidade de acompanhar a votação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado. E os representantes do Legislativo de língua portuguesa também puderam entender a estrutura organizacional do Congresso e a produção e distribuição do conteúdo para a divulgação do trabalho parlamentar. Daqui, eles levam na bagagem ferramentas para o aprimoramento da democracia em seus países. E quem ganha com essa troca de informações é a população, que tem acesso facilitado aos trabalhos dos parlamentares. Num contexto de uma discussão praticamente universal acerca da qualidade da representação, a transparência da atividade legislativa é fundamental para a gente estar aproximando o parlamentar, o representante do representado, que é o eleitor, que é a população. O jornalista Hermes Coelho traz agora as principais reportagens do programa Parlamento Brasil, que estreia uma nova edição hoje. Confira. Olá, tudo bem? Deixa eu mostrar para você alguns dos destaques do Parlamento Brasil. Uma das reportagens foi feita pela TV Assembleia de Roraima e destaca a importância de os pais acompanharem a atividade dos filhos na internet e nas redes sociais. Os pais, muitas das vezes, simplesmente entregam o celular ou, às vezes, computadores na mão do filho e eles vão para jogos, vídeos, coisas que não despertam o interesse, o lado intelectual, mas, às vezes, até bloqueia a mente o excesso também. Então, é importante ter esse cuidado. O Futurice, que é o programa que o governo federal quer implantar para financiar o ensino superior no Brasil, foi debatido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Há uma tendência de concentração de um volume maior de receitas em municípios extremamente pequenos. Além disso, você também consegue perceber que há grandes diferenças de distribuição dentre municípios com o mesmo porte populacional. Eu sou muito partidário do Fundo Único por essa crise econômica que nós estamos vivendo e pela possibilidade de nós usarmos esse fundo de uma forma bem flexível. Hoje não. Se o fundo é do Maranhão, ele só cabe para o Maranhão. Já aqui no Senado, a Comissão de Meio Ambiente debateu políticas de Estado para as unidades de conservação ambiental. As unidades de conservação de uso sustentável ocupam cerca de 12% do território nacional. São áreas onde é permitido gerar renda em harmonia com o meio ambiente, através de atividades como o extrativismo e a pesca. Esses solos, matas e rios são fundamentais para as famílias que as ocupam. No entanto, as informações disponíveis são insuficientes e muitas vezes distorcidas. É um momento em que o país passa por um total retrocesso e violação de direitos na área ambiental, em violação dos direitos dos povos originários, da população indígena, das comunidades quilombolas, que eles sim, verdadeiramente estão fazendo o papel do Estado, protegendo o meio ambiente. E no quadro Vitrine você vai conhecer duas joias que ficam no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O Museu Chácara do Céu. A gente tem obras raríssimas aqui, especialmente na área de artes. Aqui você pode perceber, Priscila, que temos um caderno de desenhos do Picasso. E o Parque das Ruínas. Do ladinho do museu fica o Parque das Ruínas, um casarão que se tornou centro cultural e um local perfeito para relaxar e curtir uma vista panorâmica da cidade. Confira tudo isso no Parlamento Brasil. Você pode ver o programa na TV, nas redes sociais da TV Senado e também pelo YouTube. Cortes no orçamento da ciência e tecnologia suspendem bolsas e prejudicam pesquisas em andamento. O senador Exalci Lucas conta em nossa entrevista de hoje que pretende convencer a Comissão Mista de Orçamento e o ministro da Economia a priorizar investimentos na área. Senador, qual é a importância hoje dos professores no país? Bem, total, né? Não existe educação sem professor, né? Infelizmente, nós temos dados alarmantes com relação à profissão, né? Ninguém mais quer ser professor, por incrível que pareça, mas tudo isso em função de salário, falta de condições. Isso vem comprometendo cada dia mais. Mas isso é irregular, né, senador? Alguns estados conseguem pagar melhor, outros não. Verdade, né? Tem estados e municípios, né? E por isso que eu acho até que nós vamos resolver o problema da educação não é de cima para baixo, vai ser de baixo para cima.
porque nós temos já alguns municípios que são referências, né? Por quê? Porque colocaram, de fato, a educação como prioridade. Porque no discurso, 100% dos parlamentares, 100% da população é favorável à educação. Mas você vai discutir orçamento, né? Você não tem recurso para a educação. Esse ano mesmo eu vou ser o relator do orçamento da educação. O orçamento que recebemos aqui, ele é 20% menor do que o 2019, que já não foi suficiente para pagar as despesas. O orçamento especificamente para a educação, né? Só para explicar para o telespectador que o orçamento ele é dividido em várias relatorias. Educação, saúde, né? Ele tem um relator principal que consolida isso tudo, mas tem relatores setoriais. São os relatores setoriais. E o senhor é um relator da educação. Então a gente tem que buscar alternativas, né? Para botar mais recursos para investimento. Pra você ter ideia, a CAPES, né? Que é a instituição que cuida da formação do professor, né, que cuida da graduação, da pós-graduação, do mestrado, né, ela teve um corte de 1 bilhão e 600 milhões, quer dizer, cortaram quase a metade do orçamento, o que é impossível você trabalhar dessa forma. Então, vamos ter que recompor isso, né? Nós temos aí diversas obras paralisadas na educação infantil, creche mesmo, você tem no país mais de 3.500 obras paradas pela metade. E obra parada, se você não conclui, ela vai depreciando e daqui a pouco você perde o recurso. Creches? Obras de construção que iniciaram e não concluíram, né? Quadra de esporte dentro das escolas tem quase 4.000 paradas. Então, a gente vai ter que buscar recursos para concluir isso aí. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que nós, e eu fui o presidente da comissão, que aprovou a reforma do ensino médio. O ensino médio, a partir do ano que vem, ele tem que ser implementado já oferecendo os itinerários profissionais, né? que é a grande novidade e que acho que vai mudar o país, principalmente para o ensino médio. Porque nós temos os países desenvolvidos, a maioria deles tem 50%, 60% dos alunos fazem curso técnico. No Brasil, nós não chegamos ainda a 10%, é um pouco mais do que 8%. Então, com a reforma do ensino médio, agora, a partir do ano que vem, as escolas terão que oferecer os itinerários profissionais. Para isso, tem que ter recurso. Se já não tinha em 2019 ainda recurso nenhum para isso, dificilmente nós vamos buscar, né, condição para fazer isso. Então, é o maior desafio que eu vejo, né, de toda a maior evasão escolar hoje no ensino médio. Né? Por quê? Por quê? Exatamente por isso. Não é uma escola atrativa. Não tem tecnologia, não tem computador, não tem atrativo nenhum. É só cuspe e giz a maioria das escolas. É evidente que tem exceções, né? Mas o aluno não se sente assim, não vai para a escola com prazer, né? Aqueles que vão quase que obrigados, né? E muitas vezes saem de lá, você vê que até pouco tempo, não sei como é que está a estatística do ano passado, mas 90% saem do ensino médio sem saber português e matemática. Nós temos um grande número de jovens, e muitos jovens, aqui em Brasília deve ter mais de... Sem terem o desempenho considerado adequado para quem está completando o ensino médio, né? Que não sabe nada, né, senador? Que normalmente não sabe nada, 90%. Então, você já traz isso lá do ensino fundamental e da educação infantil. Eles vão acumulando dúvidas, vão acumulando dificuldades, né? Porque a aprovação é automática. Hoje, nem se o aluno quiser ser reprovado, ele não consegue, porque é tudo automático. Então, você vai criando. Chega no ensino superior, que eles conseguem chegar, também com dificuldade, né? Então, a gente tem que melhorar a qualidade. E para fazer qualidade, você tem que prestigiar o professor, você tem que valorizar o professor, né? E formar, oferecer qualificação. Porque hoje o professor, ele tem que ser o pedagogo, ele tem que ter assistente social, ele tem que ser psicólogo, psiquiatra, ele tem que ser tudo. A escola não oferece essa estrutura de base, né, para o professor trabalhar. Né? Não oferece, não tem equipamentos. Porque hoje os meninos já nascem digitais, né? Nós ainda temos um grande número de escolas, de professores analógicos ainda, que têm dificuldade, inclusive, de manusear os equipamentos. E quando tem, a escola já não tem equipamento. Então, há uma defasagem muito grande. Por isso que eu apresentei, inclusive, uma emenda constitucional, porque você sabe que o orçamento deste ano é muito ruim, mas nós temos que buscar alternativas. Eu estou apresentando uma PEC com a emenda constitucional para tirar do teto a questão do salário de educação. Hoje, 2/3 do salário de educação, ele já é transferência para os estados, já está fora do teto. Mas tem 1/3 do salário de educação que vai para a União, que eu quero tirar este valor do teto para que eu possa ter recurso
para implementar exatamente isso, o ensino médio, recuperar as bolsas que não têm orçamento, uma série de outras coisas que a gente precisa colocar no orçamento. E como o senhor acredita que o governo vê essa possibilidade de extrair do teto mais recursos públicos? Bem, lógico que a gente vê uma certa resistência, não tenha dúvida que terá muita resistência, mas eu consegui pegar, por exemplo, todos os presentes que assinaram, né? Foram 69 assinaturas, e só não teve mais, só não foi unanimidade, porque tem muitos senadores viajando. O que seria o mínimo para se considerar na prática que um município, um estado ou a União consideram que a educação é prioridade? Olha, é evidente que nós, no Plano Nacional de Educação, e eu participei ativamente desse debate, né, a gente até conseguiu avançar bem as metas e as ações. Só que não houve no Plano Nacional de Educação nenhuma punição para quem não cumprisse as metas. Então ficou um plano de intenções, né? Porque você não tem penalidade, não cobra, a coisa acaba não acontecendo. Dentro do Plano Nacional de Educação, nós tínhamos lá o custo aluno qualidade, né, que é um custo mínimo para que a escola ofereça uma educação de qualidade. Então, não conseguimos regulamentar isso para definir qual é o valor mínimo que a escola tem que receber de recursos para poder realmente oferecer uma educação de qualidade. Então, isso não está definido. Mas você tem escolas, você tem municípios que colocaram a educação como prioridade e hoje investem mais porque hoje o mínimo constitucional é 25%, mas você tem estados e tem municípios, né, principalmente, que estão investindo muito mais do que isso, 30%, 35%. Mas investir o mínimo, o senhor acha que já é dar prioridade? Não, né? Não, lógico que não, isso é o mínimo, né? O mínimo constitucional, quer dizer, o ideal é você ampliar. Agora, também não basta só recurso, eu acho até que a gente precisa não só aplicar melhor o recurso, como mais recurso, mas o que temos que aproveitar de uma forma melhor. E que, muitas vezes, né, há um gasto, né, sem controle, desnecessário, ainda tem muita corrupção, muito desvio de recursos. Né? Agora, com as tecnologias, deve ficar mais fácil de controlar isso. Mas eu me lembro muito bem que o último relatório de auditoria que fizemos, que o Tribunal de Contas fez a pedido aqui do Congresso, né, 40% dos recursos do Fundeb encaminhado para os municípios tinha indício de irregularidade, alguma irregularidade. Então, você tinha prefeito sacando na boca do caixa recursos, né? Aí os caras colocam na educação despesas que não é da educação, mas na prestação de contas eles acabam colocando, né, muita coisa na educação. Isso porque um percentual do Fundeb já é obrigatoriamente destinado ao pagamento dos salários dos professores. 60%, educação é o restante, mas esse restante, que é despesas de custeio, discricionárias de investimento, tem muita irregularidade. E como o senhor vê o imbróglio que se desenvolveu em torno do Fundeb? Porque o Fundeb vence no ano que vem. E até agora não há um consenso sobre qual o percentual de participação do governo, né, na composição total do fundo. Né? É evidente, eu sou vice-presidente da Comissão da Frente Parlamentar da Educação. Né? A proposta que foi apresentada, a Dorinha apresentou, que é a nossa presidente da frente, é uma proposta ousada. Né? Então ela... É o governo complementar com 30%, né? Chegando o valor até 40%. Chegando então, a 40%. A gente também tem que ser mais realista, né? Não dá para você também querer mudar da noite para o dia, né? Sabendo que já não tem recurso para nada, né? Que hoje o governo complementa com 10%, né? Que é muito pouco, mas para você implementar, você tem que buscar alternativa, porque você tem a lei do teto, você tem o país, né? Nós estamos agora com a reforma da Previdência, depois vem a reforma tributária, exatamente para a gente organizar a questão orçamentária e financeira do Estado, né, que está desorganizado. Hoje, né, a gente, para você ter ideia, mesmo com essa dificuldade toda deste ano, 2019, nós tivemos que ter autorização do Congresso para aprovar a quebra da regra de ouro, 248 bilhões, porque o governo não pode tomar empréstimo para pagar despesa, custo, né, custeio. E nós tivemos que aprovar 248 bilhões para pagar custeio de empréstimo. Você tem que pegar emprestado para pagar custeio. Suplementar. A proposta de 2020 vai chegar a 350 bilhões. E nós já pagamos muito juro de empréstimo. Então, o país precisa organizar para poder gastar aquilo que recolhe, né, de impostos. Senador, muito obrigada pela entrevista. E hoje, às 11 horas da manhã, vai ser realizada no plenário do Senado uma sessão especial em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. A sessão foi solicitada pelo senador Isalci Lucas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Está marcada para daqui a pouquinho
Aliás, agora, 9 horas, a sessão plenária do Senado desta sexta-feira, destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.